Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Química e esta é a aula de separação de misturas. A maioria das matérias encontradas no dia a dia consistem em misturas de diferentes substâncias, cada uma com sua própria identidade química e suas propriedades, sendo possível a separação dos seus componentes. Para a separação desses componentes, ou seja, para a obtenção de cada uma das substâncias que deram origem à mistura, utiliza-se um conjunto de processos físicos. Esse conjunto é denominado de análise imediata. A escolha do método de separação depende primeiramente do tipo de mistura a ser separada. Deve-se considerar também as condições materiais e econômicas disponíveis e o tempo gasto para a realização efetiva da separação. A separação de mistura é essencial às demandas de desenvolvimento sustentável, controle de poluição, controle ambiental e na solução de problemas que se agravam no mundo, como a disponibilidade da água potável. Vamos recordar que existem dois tipos de misturas, as heterogêneas e as homogêneas. As heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. As homogêneas são aquelas que a gente não consegue identificar quais são os seus componentes. Para isso, existem técnicas diferentes também. Por exemplo, para as heterogêneas, nós temos as técnicas de separação de filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética e sublimação, entre outras. As homogêneas, podemos trabalhar com a destilação, cristalização. Na destilação, ela vai se dividir em dois tipos, a simples e a fracionada. Separação de misturas heterogêneas. Em geral, os processos de separação de misturas heterogêneas são mais fáceis de serem realizados e encontrados, pois é possível distinguir as fases enquanto ocorre o processo. Entre os vários métodos de separação desse tipo de mistura, tem-se a catação, levigação, peneiração, separação magnética, centrifugação e filtração. A catação trata-se de um processo rústico e manual. A levigação é um processo muito utilizado nos garimpos. A peneiração é um processo popular que acontece geralmente nas cozinhas, quando as pessoas querem fazer utilizar a farinha de trigo de forma que ela fique mais leve. A separação magnética ela vai consistir numa separação de materiais que são metálicos. A centrifugação é um processo muito utilizado e mais utilizado na área da saúde, principalmente quando se vai fazer um exame de sangue para se distinguir como estão as plaquetas e todo o material necessário para a averiguação. Então, coloca-se dentro desse processador aí, chamado de centrifugação, que ele tem uma técnica de movimentação, de giro, numa determinada velocidade, e que vai ocasionar, então, a divisão do sangue para fazer a análise. A filtração, ela é um processo utilizado tanto nos laboratórios, quanto também na casa das pessoas. Separação de misturas homogêneas. Em geral, se comparadas ao processo de separação de misturas heterogêneas, as técnicas envolvidas para a separação de misturas homogêneas são mais dispendiosas e necessitam de um fornecimento maior de energia. Aqui na nossa aula, nós vamos frisar um processo chamado destilação. Existem dois tipos, a destilação simples e a fracionada. Vamos falar da destilação simples. É um método utilizado para a obtenção de um solvente puro presente em uma mistura homogênea com um sólido, não volátil, ou seja, um sólido que não tem uma tendência muito boa para evaporar. No aquecimento dessa mistura, quando o líquido entra em ebulição, os vapores do solvente passam pelo interior do condensador, que é resfriado por água corrente. Em contato com as paredes frias do condensador, o vapor transforma-se em líquido novamente e é recolhido em um recipiente coletor, por exemplo, um Erlenmeyer. O destilador é então separado do sólido que fica retido no frasco de origem, no caso, um balão de destilação.
A destilação simples é utilizada quando há interesse em todos os componentes da mistura de origem ou apenas na fase líquida. Em vários países existem escassez de água doce, rios, lagos, represas, etc. Por isso, eles têm usinas que retiram o sal da água, deixando-a própria para o consumo. Essa técnica, utilizada na obtenção da água potável, é conhecida como dessalinização. Agora vamos conhecer a destilação fracionada. Para a separação de líquidos miscíveis em que a temperatura de ebulição não são muito próximas, utiliza-se a destilação fracionada. Ao aquecer a mistura, os vapores do líquido mais volátil, com menor temperatura de ebulição, passam pela coluna de fracionamento e depois são resfriados no condensador, obtendo-se o líquido desse componente, no frasco coletor. Conhecendo-se o ponto de ebulição de cada líquido, pode-se verificar pelo termômetro a sequência de destilação de cada fração. Esse processo é muito utilizado principalmente em indústrias petroquímicas, na destilação fracionada do petróleo bruto. Esse líquido viscoso é resultado de uma mistura de substâncias, em que a maior parte corresponde a compostos orgânicos chamados de hidrocarbonetos. Nas refinarias, as grandes colunas de aço separam os componentes em frações. Além de separar a gasolina, vários produtos são derivados das frações do petróleo, como gás natural, GLP, solventes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel, combustível de aviação e produtos asfálticos. Aqui terminamos a nossa aula de separação de misturas. Estou à disposição, caso aconteça, de não ter entendido alguma coisa. Grande abraço. Obrigada.